Oi pessoal, tudo bem, queridos? Vamos retomar aqui a correção das questões. Agora nós vamos resolver a primeira questão do último simulado, portanto o quinto simulado aqui do INA, não é que nós aplicamos esse simulado no dia 24 de novembro de 2019. Tudo bem, queridos? Nós vamos fazer agora na sequência mais 4 questões, todas muito interessantes, a gente vai ter um ganho de aprendizado, um aumento do nosso conhecimento. Vamos começar pela primeira? Olha só, presta atenção. Diz assim a questão: o presidente da República editou o decreto X, que regulamentou a Lei Federal Z. Ocorre que o Congresso Nacional, ao examinar o teor do decreto X, entendeu que ele criava direitos não previstos na Lei Federal Z, ferindo, portanto, o princípio da legalidade. Olha que questão interessante. Vamos estabelecer a estrutura aí, para o nosso, como nós sempre fazemos, para a gente desenvolver o nosso raciocínio, tudo bem? Então ele fala assim, ó, ele fala da Lei Federal Z, tudo bem? Que eu vou ilustrar aqui assim, aqui está a Lei Federal Z, tudo bem? Depois ele diz lá, ocorre Congresso Nacional, não, perdão, o presidente da República editou o decreto X que regulamentou a Lei Federal Z. Então vamos trazer aí para o nosso cenário, não é? O decreto X. O decreto X vai aparecer aqui, ó, nesse âmbito, onde nós vamos colocar o decreto X. O decreto X, tudo bem, editado pelo presidente da República, está aqui. Então, a Lei Federal Z e o decreto X. Lembre-se do que diz o artigo 84, inciso 4, na parte final, que compete privativamente ao presidente da República editar regulamentos para fiel execução da lei. Tudo bem? Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de poder regulamentar. Então vamos lá, vamos firmar uma conclusão preliminar. No uso do poder regulamentar, o presidente da República pode editar regulamentos para fiel execução da lei. Olha o que vai acontecer. A lei vai ser ato normativo primário, vai inovar a ordem jurídica, vai criar direito novo, e o decreto vai ser um ato normativo secundário. O que significa? Ele não pode criar direito novo, ele só pode regulamentar o conteúdo da lei. Tudo bem? O que o decreto não pode fazer? Eu quero mostrar aqui aos senhores. O decreto não poderia, vem comigo por gentileza, o decreto não poderia fazer isso. Olha essa parte em vermelho, tudo bem? Aqui, ó, não existe lei. Se o decreto atuar na área vermelha, ele está desbordando da competência regulamentar. Ele está tratando de uma matéria que não foi objeto da lei, portanto, ele está inovando indevidamente a ordem jurídica. Ele está criando aqui uma situação de quê? Uma situação de ilegalidade. Tudo bem, pessoal? Beleza? O que acontece aqui? Ó? Preste bem atenção. Olha o que ele disse lá. O presidente da República editou o decreto X, que regulamentou a lei Z. Ocorre que o Congresso Nacional, ao examinar o teor do decreto X, entendeu que ele, decreto, criava direitos não previstos em lei. Em outras palavras, o decreto X normatizava nessa área vermelha que nós ilustramos aos senhores, ferindo, portanto, o princípio da legalidade. O que você tem que entender? Preste bem atenção. A Constituição de 88, ela tem várias situações de controle recíproco, várias situações em que um poder político exerce controle sobre o outro, tudo bem? E existe uma previsão na Constituição de 88 em que o Congresso Nacional, preste bem atenção, exercendo a competência do artigo 49.5, tudo bem? Então, o Congresso Nacional, exercendo a competência do artigo 49.5, o que ele pode fazer? Ele, Congresso, ele pode, exercendo aquela competência do artigo 49.5, atacar essa parte do decreto regulamentar que inovou aonde não havia o amparo legal. Como é que o Congresso Nacional ataca essa parte do decreto que desbordou da lei? Ele faz isso, preste bem atenção, via decreto legislativo. Tudo bem? Beleza?
Então, o decreto legislativo é o instrumento que o Congresso Nacional tem para exercer a competência do 49.5. E o que diz o 49.5? Lá diz assim, que compete, preste bem atenção, exclusivamente ao Congresso Nacional, tudo bem? Sustar os atos do presidente da República que exorbitem do poder regulamentar ou da competência legislativa que lhe foi delegada. Que é a situação aqui, tudo bem? O decreto X normatizou onde não poderia, na região vermelha. Logo, se o Congresso Nacional quiser, pode atacar essa norma? Pode. Olha só o que vai acontecer aqui, preste bem atenção. Vai haver um ato legislativo, que é o decreto legislativo, atacando a parte do decreto que desbordou. Aí nós temos que entender o seguinte: o decreto legislativo vai revogar o decreto executivo? Não. Não é isso que diz lá. O que diz o artigo 49.5? Fala que compete ao Congresso Nacional sustar a eficácia, não é, dos atos do presidente que extrapolarem do poder regulamentar ou da delegação legislativa. Então, o que vai acontecer aqui? Esse decreto legislativo, ele vai sustar a parte do decreto. No caso aqui, ó, o decreto X, que extrapolou os limites da lei. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilos? Olha a pergunta que estava aí, ó. Qual medida poderia ser adotada pelo Congresso Nacional para retirar os efeitos do decreto X? Entendeu? Retirar os efeitos, entenda, bloquear os efeitos aqui. Quando ele fala sustar, isso é uma coisa muito importante. O sustar não é revogar. O sustar é o quê? O sustar é o bloqueio dos efeitos. Bloqueio dos efeitos. Tudo bem? Bloqueio dos efeitos. A hora que ele afirma lá, ó, presta atenção, que medida poderia ser adotada pelo Congresso Nacional para retirar os efeitos do decreto X? Tudo bem? Essa era a pergunta. O que pode fazer o Congresso Nacional? No caso aqui, cabe ao Congresso Nacional editar um decreto legislativo no exercício da competência prevista no artigo 49.5, tudo bem? Para sustar os efeitos do decreto do Executivo que extrapolou os limites da lei. Ficou claro? Beleza, pessoal? Essa seria a resposta mais adequada para essa situação. A pergunta foi bem simples. Que medida poderia ser adotada pelo Congresso? A medida é essa. Tudo bem? Como é que a doutrina trata esse caso? A doutrina trata isso como uma situação de controle político repressivo de constitucionalidade. Por que controle político? Porque está sendo exercido por um órgão que não o Poder Judiciário. Por que repressivo? Porque o decreto do Executivo que desbordou da competência, ele já está valendo. Por isso que ele é repressivo. Beleza, pessoal? Então, assim, qual ferramenta tem o Congresso para combater as situações em que o presidente da República desborda, ultrapassa os limites do seu poder regulamentar? Tudo bem? A ferramenta é o decreto legislativo editado com base na competência do artigo 49.5. Tudo bem? Vamos agora para a linha B. Olha o que fala a linha B. Caso o presidente da República entenda que essa medida não tem qualquer fundamento, olha que coisa curiosa, como o examinador foi inteligente. Na primeira pergunta, não é? Era o Congresso atacando o quê? O presidente. Tudo bem? E agora ele está perguntando assim, ó, caso o presidente, que foi o alvo do decreto legislativo, entenda que o Congresso agiu de forma indevida. Então vamos lá, olha o que ele pergunta lá. Caso o presidente da República entenda que essa medida não tem qualquer fundamento, terminando por restringir a competência constitucional do chefe do Executivo, é possível submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo STF? Olha só, queridos, o que ele está perguntando? Pode o presidente da República, seria isso aqui, ó, pode o presidente da República impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade atacando aquele decreto legislativo lá do Congresso Nacional? Tudo bem? Isso era bem fácil, porque se você olhar para o texto da Constituição, não é? O que você vai observar? Que se você for lá no artigo 49, aqui, ó, Constituição Federal,
artigo 59, inciso 6, lá vai dizer assim, ó, o processo legislativo federal compreenderá a elaboração de emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, depois vai falar assim, ó, decreto legislativo e resolução. Por que eu estou trazendo esse dispositivo aqui para nós? Porque o 59.6 deixa claro, olhem para cá, por favor, gente, o decreto legislativo é ato legislativo, o decreto legislativo é ato normativo primário, ele cria direito novo, ele pode inovar a ordem jurídica, portanto, o decreto legislativo, por ser ato normativo primário, ele atende os pressupostos do artigo 102, inciso 1, a linha A. Portanto, ele pode ser objeto de quê? De ação direta de inconstitucionalidade. Olha a pergunta, vamos lá. Caso o presidente da República entenda que essa medida não tem qualquer fundamento, terminando por restringir a competência constitucional do chefe do Executivo, é possível submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo STF? Qual seria a resposta? Sim, é possível que o presidente da República provoque o controle concentrado de constitucionalidade via ação direta, tudo bem, por dois fundamentos. Primeiro, o decreto legislativo é ato normativo primário, inova a ordem jurídica, portanto, ele atende o conceito de lei ou ato normativo do 102, inciso 1, a linha A. Segunda coisa que nós temos que apreciar é que o presidente da República é legitimado lá no artigo 103, inciso 1, e ele é legitimado universal. Então, poderia sim o presidente da República impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a validade do decreto legislativo editado pelo Congresso Nacional, que sustou aqui, ó, o decreto regulamentar que ele anteriormente havia editado. Beleza? Um grande abraço a vocês. Na sequência, vamos resolver a segunda questão.